Olá pessoal, sou Robledo Milani e eu vou conversar com vocês hoje aqui na Crítica em Vídeo do Papo de Cinema sobre Confinado, filme que tá chegando aos cinemas nessa semana. A história é mais ou menos assim: ladrão, um cara tá precisando de grana, tá andando aí pela rua e ele tá olhando os carros, ele tá vendo gente que poderia bater a carteira de alguém, ele tá vendo se tem uma bolsa aberta desavisada, ele tá mexendo nos carros para ver se tem algum carro aí que não foi trancado, até que ele encontra um SUV, assim, um baita de um carro, e ele, ao mexer na maçaneta, o carro abre. Ele entra no carro, ele não quer roubar o carro, porque ele também não é pra tanto. O cara tem assim uma certa noção do que ele pode fazer. Ele só quer dar uma vasculhada ali se encontra um óculos escuro, uma carteira esquecida, ele vai vasculhando as coisas. Depois que ele revista todo o interior do carro, ele pensa, tá, já levantei alguma grana aqui, tô de boa, vou tentar cair fora. Quando ele vai abrir a porta não abre. Ele tá trancado ali. E é quando o carro começa, pelo alto-falante, começa a falar com ele. Ele vê que tem alguém observando tudo que ele tá fazendo. Ele vê que tem alguém controlando o que ele tá fazendo. E ele virou a presa dentro de uma armadilha. Se você ouviu essa sinopse e ficou pensando, já ouvi isso antes? É verdade, você já viu e talvez já tenha visto 2 vezes, porque Confinado é o 3º filme que eles fazem com essa mesma história. Em 2019, o Gaston Duprat, um argentino, fez o 4x4. Depois, alguns anos depois, no Brasil, teve um filme chamado A Jaula. E esse filme brasileiro é estrelado por Chai Suede, é um filme que está em todas as plataformas, Canal Brasil, etc e tal. Talvez você já tenha cruzado por ele antes. O que o Confinado, um filme com o Bill Skarsgård e com o Anthony Hopkins, tem para oferecer de novo em relação a essa trama que você já está bem sabedor do que vai acontecer? Enrolação. Tem muito pouca novidade nessa adaptação, realmente, de fato, vai fazer diferença. É uma toalha já torcida que eles vão torcer mais ainda e distorcer ainda mais a noção do que estão querendo propor com esse filme. É uma crítica social? É um filme de aventura? É um thriller? É um suspense? É um terror? Não sei, porque é tão perdido e eles atiram pra todos os lados. Você fica pensando, qual é a ideia por trás desse filme? O David Yarovesky, o diretor da versão norte-americana, Confinado, é um cara que alguns anos atrás lançou um filme bem bacana chamado Brightburn, o Filho das Trevas. Mas fica claro que o David Yarovesky não soube lidar com essa fama, com essa curiosidade que despertou a partir dele. Porque depois ele lança um filme, Noitários do Crime, que é um filme que foi direto para Netflix, um infanto-juvenil que teve 0 repercussão. E agora ele chega com o Confinado com mais um remake totalmente desnecessário e que, sabe, só desgasta as ideias originais que já estavam nos 2 filmes anteriores. O cara, esse vilão, o Bill Skarsgård, ele é aquele cara construído no mote do bom vilão, sabe? Ele só tá fazendo isso porque ele não consegue pagar a pensão da filha, ele tá cedendo ao crime e a se tornar um bandido porque ele nunca teve melhores oportunidades na vida. É um discurso de vitimismo, é um discurso de, coitadinho, como se ele não tivesse outras opções. Muitas vezes não se tem, mas é importante diferenciar que, no final das contas, cada um tomou uma decisão. Ele decidiu seguir por aquele caminho. Só que não é por causa dessa decisão que ele vai ter que pagar pelo resto da vida. Tem que ter proporcionalidade no que é feito. E o Anthony Hopkins, que faz o papel do dono desse carro, é um cara muito rico, que acredita que todo mundo tem a mesma chance, que todo mundo pode ter feito dinheiro, porque ele começou do zero e se deu bem, outros também podem. Então ele tem esse discurso super direita, né? Um cara assim, eu consegui, outros também conseguem, se você não tá dando certo é porque você não tá se esforçando o suficiente, como se fosse realmente essa lógica. Só que ele resolve, o que eu quero é justiça, ele grita mais de uma vez. Só que ele se transforma num vilão pior que o bandido. Ou seja, com quem que o espectador vai se identificar? Com o milionário que quer acabar com a raça de todo bandido, e daí por isso provoca uma tortura não só psicológica, mas também física no bandido que invadiu o carro dele. Ou seja, como se ele merecesse, por esse momento de fraqueza, pagar com a própria vida e com a sua própria sanidade, sabe? Não tem proporção entre o ato e a consequência que ele está sofrendo por causa disso. E os discursos que forçosamente implicam o espectador a ficar entre esquerda e direita, é mais maniqueísta ainda, é muito vilanesco. O próprio diretor forçar a sua audiência a passar por isso. E ele ainda vai criando reviravoltas, porque é um filme americano, e por isso
ele tem que cada vez mais ter ação constante e se passa ao longo de vários dias. Enquanto o filme brasileiro, por exemplo, se passava em algumas horas, esse filme vai passar durante dias. Ele vai ficar dias preso, sem comer, sem beber e com a bateria do celular que não descarrega nunca, gente. O que é mais improvável disso, sabe? Tem uma hora que ele dá um tiro dentro do carro e tudo é a prova de bala, a bala chicoteia e acerta nele próprio. Ele acaba desmaiando, quando ele acorda, ele tá com um ferimento, com um curativo no ferimento. Ou seja, o dono do carro abriu o carro, dopou o cara, fez o curativo e voltou a trancá-lo. Muito louco isso que ele tá fazendo. Não faz sentido. E é ruim. É ruim na lógica, na execução e na mensagem que o filme acaba passando. Se você tem tempo sobrando e quer ver um jogo de gato e rato que ao menos não cai nesse maniqueísmo do vilão bonzinho e da vítima malvada, e ao menos ainda consegue garantir atenção e vai rápido e direto ao ponto, fica com o filme brasileiro, que é muito mais eficiente nessa proposta. Certo, pessoal? Confinado tá encartado no cinema, vá por conta e risco, a gente não se responsabiliza, mas se ficou curioso, tem mais conteúdo aqui no Papo de Cinema e logo a gente volta com mais crítica em vídeo aqui no Papo de Cinema. Falou? Beijo, tchau!